Muita alegria, né, irmãos? Estamos aqui comemorando o aniversário do nosso irmão Moisés, que tem se empenhado tanto na obra de Deus, graças a Deus. Tem sido dedicado, tem sido fervoroso, tem sido prestativo, e assim nós estamos também agradecidos a Deus pela vida dele, que serve neste ministério há muitos anos. Se os irmãos vissem o irmão Moisés, quando era jovenzinho, adolescente, magrinho, você nunca ia dizer que ele ia ficar assim. Mas são os cuidados da patroa, né? A patroa ali soube cuidar bem, graças a Deus. E ali ficou gordinho, né, irmão Moisés? Glória a Jesus. Mas tem saúde, né, irmãos? Louvado seja Deus. Amém. O título é Colhendo os frutos da fidelidade. Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 13. Amém? Vamos lá. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém? É dever. Viu? Os irmãos sabem que todos nós, como cidadãos, como cristãos, todos nós temos deveres e obrigações, né? E a palavra do Senhor nos diz que é o dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém? Amém. Pois bem, irmãos, foi-me dito para contar a história da igreja. Os acontecimentos, e é claro que a história da nossa igreja, ela vem sendo realizada através de nossas vidas, né? E eu vou contar resumidamente, porque agora em agosto são 41 anos que nós viemos para Belo Horizonte, amando do Senhor, para fazer a sua obra neste lugar. Amém? Então, nós fomos trazidos para este lugar pelo Senhor, pois depois de algumas lutas ali onde morávamos na Bahia, eu orava e pedia a Deus que me tirasse dali, ou para o céu ou para outro lugar, porque os irmãos sabem, não sei se tem alguém tão fraco aqui quanto a mim, que quando eu estou com muita luta eu tenho vontade de sumir da luta, né? Mas ela não some de mim nem eu dela. Se eu sumir daqui, eu vou estar em outro lugar. Então, mas eu orava assim. E aí, irmãos, então o Senhor, em sua palavra, falou conosco. Os irmãos têm sua Bíblia aí, mas não vou falar muitos versículos não, tá? Ele falou conosco isso depois de nós termos perguntado a ele várias vezes, porque Gil trabalhou na Coca-Cola e depois fizeram uma casinha de caboclo para ele lá. E aí ele teve que sair, não era ladrão igual os outros, né, que estavam lá. Aí mandaram ele embora, fazendo certas acusações, mas ficou provado que ele não tinha feito o que eles disseram. Então, um rapaz onde ele trabalhava junto, tinha feito direito, trabalhava lá ainda, e disse: vou pegar a sua causa. E pegou, e graças a Deus, ele ganhou. E com 15 dias, irmãos, que esse dinheiro saiu, 15 dias, o que aconteceu? Aí
veio o convite para vir aqui apenas fazer um batismo junto com o missionário Abias, da igreja que nós servimos ao Senhor, lá na Bahia, que é a igreja missionária, igreja universal, a volta de Cristo independente. Nós servimos ao Senhor ali. Ali nós nos rendemos a Cristo, né, com o seu chamado, e então nós servimos ao Senhor neste lugar. E então, com esse dia, nós pensamos em fazer um monte de coisas. Um monte. E então, tudo que perguntávamos a Deus, ia na palavra e Ele dizia não. Sempre dizendo não. Aí, por fim, eu acho que foi depois da segunda, foi na terceira pergunta por aí, Ele falou conosco lá em Jó, no capítulo, se eu não me engano, 9:3, porque eu não anotei esse, mas que diz assim: se quiseres contender com Todo-Poderoso, nem a uma de 1000 perguntas lhe poderá responder. Aí nós, eu fiquei até com vergonha, né? Porque eu não sabia desse negócio de ter que ficar perguntando a Deus toda hora até aquela resposta que eu queria. Então ele já foi falando logo assim comigo e me cortou. Aí depois, o que ele falou? Lá em Êxodo, no capítulo 23 e no versículo 20, o Senhor falou o seguinte: eis que eu envio um anjo adiante de vós, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Mas quem pensava de sair daquele lugar? Ainda mais, né, para uma circunstância dessa. Não pensávamos. Não tínhamos. Aí Deus trouxe, né, primeiro Gildo para esse batismo, e em seguida a congregaçãozinha estava sem pastor. E aí o pastor Abias, o missionário Abias, perguntou se ele não queria ficar. Ele disse: olha, a resposta vem pela minha esposa. Se ela disser que vem, eu não posso ficar aqui sem ela, né? 5 meninos, pensa aí. Eu não posso ficar aqui sem ela. Então, se ela disser que sim, vai ser a resposta de Deus. Quando ligou e perguntou, eu disse: que dia que é para ir? Nunca tinha saído da beira, né, da saia da família, mas Deus colocou isso no meu coração. Então eu fui vendendo as coisas, né, de casa e tal. Ele deixou o irmão dele tomando conta da casa e a gente veio para cá. Herbert tinha 4 anos, conforme alguns irmãos aqui já sabem. Herbert tinha 4, Manissé 5, Clepton tinha feito 7, Cleilson tinha 10 e Charles tinha aniversariado aqueles dias, fazendo 12 anos. E aí a gente veio, irmãos, pagando aluguel e ficamos. Nós não tínhamos assistência da igreja pela qual a gente veio. Nenhuma assistência financeira, não tínhamos nada, apenas o dinheiro que Gil recebeu da Coca-Cola e a gente se sustentava com aquele dinheiro. Então, onde tira que não repõe, o que acontece? Acaba. E acabou. E acabou, irmãos. Aí Gilda, então, ficou sentindo dificuldade, foi lá na Bahia, conversou com o missionário, falou com ele. O nome dele era Antônio Nofre, morreu tem pouco tempo. E ele, então, falou que não consentia que ficasse unido apenas pelo estatuto, mas que ele pudesse colocar outro nome na igreja. E Gilda assim fez, porém ficou meio desorientado, para onde vamos, para onde não vamos, uma família de 7, né? E aí eu falei com ele: não, nós não vamos. Você funda o ministério e nós vamos te ajudar. Seus filhos e eu vamos te ajudar. E assim foi, irmãos. A graça de Deus nos envolveu e a gente foi fazendo a obra do Senhor. Mas não foi fácil, não. Eu adiantei aqui. Eu sugeri, por exemplo, que ele colocasse Volta de Cristo. Aí ele colocou missionária Volta de Cristo. Esse emblema, irmãos, que vocês estão vendo aí, nesse dia ele passou a noite inteira até de manhã fazendo esse emblema aqui, ó.
Isso aqui primeiro é um I, com o I, um V ali no meio com um M, né? E ali o C. Então, Igreja Missionária Volta de Cristo. Tem gente que acha que ali é o M de missionário, mas tem as 3 letras iniciais do título da igreja. E aí, irmãos, isso se deu, né, que ele foi registrar no cartório, se deu no dia 12 de dezembro de 1990. Tínhamos o dinheiro para comprar uma casa ou um terreno no Rio Branco, mas a gente era muito inexperiente, consumia o dinheiro, né? Então, não tínhamos mais depois como fazer isso. Quando não foi possível mais pagar aluguel, nem da casa, nem do salão onde nos reuníamos, pois os crentes foram se dispersando, algumas pessoas nos cediam pequenos lugares para congregarmos. Apesar de bem poucos irmãos, nós não desistimos, continuamos. E ali estávamos nós sempre louvando ao Senhor, no canto, no outro, mas nós estávamos. Amém. Também foi nos oferecido uma casa para morarmos de favor, e foi aí que aconteceram muitas coisas, irmãos. O pessoal da casa era crente, mas quando eu passava por eles e cumprimentava com a paz, eles não respondiam nada. Parecia que era um cachorro latindo, que eles nem entendiam o que o cachorro estava falando. Então, os meninos ficavam brincando no quintal, né? E o dono da casa ficava reclamando de lá, porque tinha a casa na frente e o barracão nos fundos. Eles tinham ido para o Ceará, depois voltaram, e aí nós mudamos para o barraco de 3 cômodos e ficamos lá. A única coisa que nós podíamos fazer era pagar as contas de água e de luz da casa e do barracão. E era muita coisa assim que a gente ouvia, eles falando e tudo. E eu cheguei um dia chorando. Eu falei: Deus, eu não vou mais ficar em Belo Horizonte, vou embora. Porque lá, apesar dos pesares, tem a nossa casinha. E eu não vou precisar ficar passando por isso. O que aconteceu? Abram suas Bíblias aí no capítulo 42 de Jeremias, do 13 ao 17. Que o Senhor falou isso comigo. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Rei, Deus de Israel: se vós absolutamente puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserem o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. O que Dida fez? Matou fogo. Dida calou a boca, só chorava, né? Eu falei: pois é, daqui eu não saio para procurar mais aluguel, nem nada, lugar nenhum para morar. Por quê? Tinha um irmão que congregou conosco antes, e ele falava assim: Mandida, quando uma imobiliária vai alugar um barracão, ele só falta virar você pelo avesso para poder contar todos os órgãos que tem dentro de você, quantos dentes você tem, tudo que você tem, quantos cabelos você tem na cabeça.
cabeça. Eu dizia, valeu de Cristo. E como é que eu vou fazer? Irmãos, eu andava nos bairros até mais longe, o dia inteiro, vendo se pelo menos eu encontrava algum onde que o proprietário pudesse me ligar. Aí, nada acontecia, né? Eu falei, então, o senhor quer que eu volte para lá? Eu vou ficar aqui, mas eu não vou procurar mais lugar para morar. Vou ficar aqui até o senhor resolver. Aí chegou uma irmã que congregava com a gente e falou, olha, o barraco da dona Lia vai desocupar, e aí a senhora muda para lá. Já conversei com ela e a senhora vai para lá. Não. E aí um irmão outro que tinha sido da nossa igreja, dentro de uma situação difícil, disse, eu vou ajudar vocês a pagar o aluguel. Beleza. E nesse barraco que a gente estava, lá no fundo dessa casa, não mudamos ainda não, tá? Vou chegar lá. Aí o que aconteceu? Tinha um vidro assim, ó, que as janelas, era tipo dessas que tem uns quadradinhos assim de vidro, de ferro assim. E tinha um vidro quebrado e a gente nunca pôde pagar para colocar aquele vidro. Oh Jesus, glória a Deus. E aí, irmãos, tinha dia que a gente chegava da igreja e lá na mesa, que era encostadinha assim na janela, a gente achava pão, né? Aquelas bisnagas assim. Alguém colocou por ali pedaço de carne, outras vezes pedaço de frango, colocava outras coisas, porque nos faltava. E Deus sabia disso e Ele mandava. E a gente nunca ficou sabendo quem fez isso. Nunca. Nós não sabemos até hoje quem fazia isso e colocar essas coisas lá pelo buraquinho. Outras vezes eu ia dormir, mas não conseguia, porque não tinha nada em casa. E eu dizia, Deus, o Senhor falou na tua palavra que não é para a gente se preocupar com o dia de amanhã, mas meus filhos não têm nem para o café da manhã. Tenha misericórdia, meu Senhor. Aí batia na janela do quarto, que ficava bem na frente, e a casa não era amurada. Isso já umas 11h30 da noite, eu lá no escuro, batendo o olho. Mandível, eu, oi, está acordado? Eu estou. Abri lá a porta da cozinha. Aí eu abri, irmão, chegava assim, ó, 2 sacolas grandes, tipo saco, cheia de mantimento, cheia de coisas. Aí no outro dia e mais outros dias, a gente tinha para comprar. Dia das latas estarem totalmente vazias. E ele dizia, vamos reunir aqui, crianças. Vem cá, vamos orar. Abria todas as latas, né, estendíamos a mão e orávamos pedindo ao Senhor que mandasse para nós o suprimento. Meus meninos iam para a escola e chegavam com a listinha. Olha, mãe, todo feliz, né? Olha, mãe, a listinha. Eu disse, sabe o que você vai fazer? Vai entrar ali no quarto, ajoelhar e vai pegar essa listinha de material e apresentar ao Senhor, porque nós não temos dinheiro para comprar. E assim eles faziam. Nunca comprei um livro para meus irmãos, não tinha jeito. Eles iam para a casa dos colegas estudar lá, fazer trabalho lá com os colegas. E Deus, irmãos, sempre supriu nossas necessidades. Fossem elas quais fossem, Deus sempre fez isso. E aí nós chegamos numa situação, daí depois disso nós mudamos, fomos para esse lugar onde o irmão falou que nos ajuda a pagar o aluguel, e ele pagava, depois ele parou de ajudar. E agora? Como que era que ia fazer, né? Então Gildo foi, conheceu umas pessoas, que alguns eram da igreja antes, que consertavam panela de pressão e fogão. Aí ele foi lá, aprendeu e começou a viajar e ganhar um dinheirinho também, né? Irmãos, isso já tinha uns 5 anos que a gente morava aqui. No estrado da minha cama era uma esteira, onde
onde nós dois dormíamos, nessa esteira. Eu até trouxe umas colchas lá da Bahia que eu havia comprado, mas eu não tinha usado como que eu ia usar, né? Essas colchas bonitas em cima de uma esteira no estrado. Então, ficaram guardadas, eu só forrava o lençol ali para a gente poder dormir. Mas quando ele foi fazer esse serviço, então o que aconteceu? Conseguimos comprar o nosso primeiro colchão. Que alegria, hein? Os meninos tinham os colchãozinhos deles, né? Mas eram só 2 colchões, dormia 2 num, 2 no outro, e dormia 1 ou 2, eram 3. E um dormia no outro. Aí um era no chão e os outros na cama, depois eles mesmos revezavam, viu? Para não ficar um só dormindo no chão toda a vida, né? Eles mesmos faziam o revezamento, graças a Deus. E quando nós chegamos aqui, o frio era tão intenso que até hoje eu não experimentei um frio daquele de 1984. Como na Bahia é quente, cada um só tinha uma blusinha de moletom. E aí, irmãos, era a gente fazendo culto no Jardim Leblon, culto no Piratininga, culto não sei aonde. E eu sei que eu pegava no meu nariz, eu não sentia, minhas mãos eu não sentia, os pés eu não sentia, de tão gelados. E esses meninos só com aquela blusinha, o que eu fazia? Colocava uma camiseta dessas normal, né? Colocava umas 8, vamos embora. Ninguém ficava em casa. Todo mundo ia para os cultos, junto conosco, andando e louvando ao Senhor juntos. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Deus. Então, irmãos, nessa viagem que ele fazia, ele sofreu um acidente. Ele subiu lá no vaso sanitário, né, para dar descarga, porque o negócio lá estava atrapalhado. E o vaso caiu, quebrou com ele e cortou ele assim do lado, né, que quase atingiu a pleura dele. Aí foi para o hospital, ficou lá internado. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei malucona, eu comprei passagem para ir para Espírito Santo. Eu dizia, não sei onde é que ele está, eu não conheço nada, mas eu vou. Eu não sei o que eu vou fazer lá, nem para onde eu vou, mas eu vou. Comprei passagem. E aí, antes disso, uma irmã foi, que ela trabalhava na telefonia, que antes existia, né? Aí ela foi ligando e foi pelejando e achou. E ela pegou e falou com ele, depois eu vi. Mas ela disse, olha, ele já vai estar vindo tal dia. Cheio de ponto, né? Tinha sido naqueles dias. Aí eu fui devolver a passagem. E ele chegou, graças a Deus, sarou, né? Mas não foi mais trabalhar, porque ali no hospital, Deus falou para ele, eu não te chamei para você fazer esse tipo de trabalho. O seu serviço é outro, não é este. Aí ele parou, né? Graças a Deus. E aí as dificuldades continuaram. Com essa história de pagar esse aluguel, que o irmão não ajudava mais e que Gildo também não trabalhava mais, o que deu? Aí a dona ia lá, ela morava em cima e eu embaixo, ela ia cobrar o aluguel e ali. Irmãos, eu não conseguia dormir. E olha a oração que eu fiz. Clepton disse assim, então a senhora que é culpada da gente ter ido morar na favela de Soura. Eu disse, Deus, é feliz que mora na favela, porque deita e dorme, não deve aluguel para ninguém. Foi assim que eu olhei. Antes ele tinha ido olhar lá no Jardim Leblon, uma casa, né, de 2 pavimentos na favela. Eu falei, não, Deus não me chamou aqui para morar em favela, não. Aí, ainda tinha dinheiro, aí fiquei sem casa, sem dinheiro. E o que aconteceu? Uma irmã que a gente conhecia, ela trabalhava na casa desse homem, que ele era suplente da prefeita de Ribeirão das Neves. Ela falou da nossa situação e ele foi lá na casa, lá nesse barracão onde a gente morava, trouxe Gil daqui, ó, no carro dele e mostrou isso aqui, ó, dali da frente, irmãos, até ali no fundo. Disse aqui, tudo é para você.
Faça o que você quiser, faça creche, faça igreja, nós não invadimos não, tá? Porque eu sempre achei isso errado. Aí ele disse aqui, tudo é para você, pode cercar. Aí Gildo foi, cercou tudo. E aí, irmãos, para construir, nós tínhamos vendido nossa casa lá na Bahia, né? Vendemos a casinha lá e agora. Com esse dinheiro, aconteceu dessa mesma irmã que levou esse homem lá em casa, né? Para dar isso aqui pra gente. Ela estava morando lá entre o bairro Tupi e Flora Maia, eu esqueci o nome daquele lugar. E ela conseguiu para nós meio lote. Aí nós pegamos, Gildo foi com esse dinheiro da venda da casa, começou a construir lá. Nisso conheceu um moço que tinha chegado dos Estados Unidos, estava amonado e com vontade de ajudar na igreja. O nome dele é Divino Salvador. Aí esse homem foi, irmãos, e logo ele comprou aquele lote que é lá na sede do Santa Mônica e doou para a igreja. Eu tenho foto de muitas dessas coisas, viu? Inclusive da pedra fundamental, né? Quando o Gildo foi colocar lá. Ele comprou lá e deu. E a gente construindo lá nesse lugar. Aí ele perguntou, pastor, você não tem outro lugar para congregar? Não, eu gostei tanto de vocês, queria ficar com vocês. Eu disse, eu tenho lá na vila. Trouxe ele aqui, ele disse, olha, faça um orçamento de tudo que você vai precisar e passa para mim. Gildo fez. E aí, irmãos, ele deu tudo, deu um cheque e disse, está aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. E aí Gildo foi ficando por aqui, foi ficando por aqui, foi trabalhando. E para vir de lá do bairro Rio Branco para aqui, tinha que pegar um ônibus. Cadê o dinheiro de passagem? Não tinha. Aí a irmã aí, irmãos, acolheu como alimento para este homem aqui, na ilha do Zé Milton. Vinha trazer. O Diogo tinha 2 anos e pouco e dizia, mãe, está na hora de levar comida para o escuro. E aí ela trazia mesmo. E a outra coisa, era carregando água em baldes e trazendo para a gente fazer massa e as coisas aí. Eles ali fizeram isso por nós. E aí foi construindo, Gildo em casa de vez em quando, foi ficando ali. Então, ele disse, e agora essa cobertura? Eu falei, o mesmo Deus que deu para você levantar as paredes vai te dar para a cobertura. Aí passou uns dias, o moço chegou. Você quer lajeadamente? É desse tipo aqui, né? Ou você quer maciça? Eu quero aparente. Então faça o orçamento. O Gildo fez. Levou para ele toma um cheque. E aí pegou, o Gildo foi, comprou e colocou. Mas tem que pôr a massa lá em cima, né? Aí agora ele foi, começou com os irmãos dele lá na Bahia, cada um mandou um pouquinho, porque são pessoas de pouco recurso também. E eu sei que conseguiu bater essa laje aí. Nos mudamos para cá. Fazia um mutirão muitas vezes, né? Dos irmãos lá do Jardim Verde, bom que vinham, mas era um pouquinho de massa assim, entre um tijolo e outro. E quando chovia, irmãos, aquela água entrava, que era uma beleza. Na hora que eu ia passar a vassoura debaixo da cama do menino, só arrastava a água, que eu ia varrer a casa mesmo. Mas fomos ficando. Graças a Deus, ninguém nunca teve alergia a mofo, ninguém teve esse negócio de bronquite, de não sei o que. Nunca, irmãos, o Senhor sempre guardou. Espetador. Nunca tiveram. E o colchão desses meninos aqui era aqueles que eu havia comprado quando nós chegamos, era dessa grossura, assim em cima do estrado, sabe? E aí eu pegava papelão de geladeira, de fogão, colocava embaixo para pôr aqueles colchões. E eles ainda traziam os amigos para dormir, né? Então, para dormir ainda esse negócio ali. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nisso, irmãos, juntava, né? Tinha muita gente horrível por aqui, que ficava em pé aqui assim, ó, dizia, nós vamos derrubar essa casa do pastor. Chegava um pau, com pedra, dizia, nós vamos derrubar. Olha o tamanho da
casa dele. Aí me juntaram. Poucos irmãos aqui conheceram a irmã Nildete, né? A mãe de Osés. Ficamos nós duas, Gil não estava em casa não. Nós duas em pé ali na frente, assim, olhando para cá. Aí dizia, Nildete dizia, pois é. Ela do teu tamanho, assim. Vem, pode vir, vem derrubar a casa do Quando o Gil chegava, aí a gente ia contar e dizia, meu Deus do céu, duas mulheres desse tamanho chamando aquela ruma de bandido para vir cá derrubar essa casa de paus e de pedras. Mas, irmãos, aconteceram coisas que a gente não sabe, a gente sabe explicar por causa do cuidado de Deus por aqueles que Ele serve. O que aconteceu? Foram acontecendo coisas com essas mesmas pessoas que todos morreram matados. Todos. Só um, que ele foi muito esfaqueado, muito mesmo. Mas ele não morreu, inclusive mandou chamar Gil para Gil orar por ele. Mas os outros, nessa invasão aqui que foi feita, porque com 10 dias que nós morávamos aqui, eles invadiram essa parte aí da frente. Pegaram crianças emprestadas, né, e entraram para construir o barraco deles. Aí, irmãos, por mais, a gente não tinha experiência com essas coisas, por mais que nós tentamos, nada deu certo, eles continuaram aqui. E a que morava aqui, dizendo da igreja aqui, ela era terrível, terrível. E ela vivia pirraçando. Como aqui não tinha nada disso, e lá embaixo, né, aqui mais alto, sempre olhava daqui e via lá embaixo, dentro até da nossa casa. Então ela pintava o 7 comigo. E eu ficava de lá, orando e repreendendo Satanás. E ela ficava brava porque eu, né, orando e repreendendo Satanás, aí pronto. Eles fizeram um dia começaram a invadir, ó, dali assim para lá. E aí eu não conseguia dormir não, porque eu vi uns demônios assim, ó, invasão é isso, viu? Demônios sobrevoando no lugar. E aí eu não conseguia dormir. E Gil, eu estou escutando uma confusão. Eu digo, Gil, corre lá. Eles estão invadindo, porque já tinha começado a construir aqui embaixo da igreja. Eu falei, você corre lá que eles estão entrando no lugar da igreja. Gildo disse, não é possível. Eu disse, vá lá e ora, você vê. Gildo veio. Quando chegou tinha menos 3, já estava montando a barraca. Eles iam lá atrás, pegavam as madeiras que foi da nossa construção e eles foram fazendo as barracas. Gildo disse, vou dar a vocês um tempinho só para vocês carregarem tudo daquilo que é problema com ninguém. E aí eles saíram, graças a Deus. Mas, irmãos, nós ficamos muito tristes, né, com essa história do lugar de fazer a igreja, que era dali assim lá para frente, ter sido invadida. Nós perdemos, porque ninguém em favela tem documento de nada, né? Então quem chega e toma, toma. E assim foi. Aí essa mulher que raçava horrivelmente, falava coisas, dizia, eu conversa com a marido com a mulher lá, para poder ela me deixar em paz. Aí ele vinha conversar, o que você conversa com sua esposa e tal, por que ela está fazendo assim? Aí eu, manda esse pastor ir fazer assim, a Frânia. Manda esse pastor fazer não sei o que lá, palavrão, sabe? Aí eu vim embora. E foi a Frânia que deu cabo da vida dela. Ele quem matou ela. Depois de um tempo, porque ela disse o seguinte, eu vou mudar daqui, mas eu vou vender isso aqui para um candomblé, porque eu quero ver quem é mais forte, se é a igreja ou o candomblé, ou se é o candomblé ou a igreja. E foi, irmãos, ela nunca conseguiu vender para ninguém assim, sabe? Até que o seu Zé aí comprou e graças a Deus viveria até hoje, né? Mas o que acontece? A gente eu também fui provada com essas falas, né? De dizer que era feliz. Deus nos trouxe para cá
E aqui nós moramos 25 anos e meses. Mas foi muita provação. Muita provação. Aí, irmãos, aqui é o lugar onde que eu já falei, né? Comprou lá o lote para a sede. Aí, o que aconteceu? Daqui nós ficamos morando, construiu lá embaixo, que foi com dinheiro já dessa construção que estávamos fazendo nesse outro bairro. E um dia eu orei e falei, Deus, se o Senhor enviar alguém para comprar aquilo lá, eu vou pegar esse dinheiro e vou dar para a igreja, vou começar a comprar, para começar a construir aqui. Ô irmãos, tem um homem aqui, ó, para conversar comigo. Gil não estava em casa, porque ele queria comprar. Quanto que é que vocês estão pedindo? Aí a gente falou, ele disse, eu vou ficar. Aí, e seu marido? Eu falei, não está fazendo visita no Jardim Leblon, mas lá vai ter, porque a congregação era lá, mas lá vai ter culto, tal hora assim ele deve chegar. E aí esse homem foi lá mesmo, atrás de Gil, gastou Gil, negociou, pagou. E aí, irmãos, eu fui, passando de ônibus para Venda Nova, aí lá na Avenida Central tinha um depósito, né? Falando o preço do tijolo de Godinho. Lá tem tijolo por esse valor. Aí Jesus disse, então, vamos lá comprar. Comprou, o pessoal trouxe e aí começou a mexer aqui embaixo. Nesse negócio de mexer, apareceu um missionário. Isso já está quase em ponto de laje. Apareceu um missionário e disse, pastor, vamos fazer uma tenda. O negócio de tenda estava na moda. Então o senhor vai comprar uma lona para botar aqui em cima tudo. Aí a gente comprou essa lona e colocou e amarrou tudo. E não sei o que, fez um culto aquele dia maravilhoso e coisa e tal. E aí, irmãos, você estava aí, nós não estava aí já, morando ali. Aí, irmãos, acordei de madrugada. Caiu tudo. A lona novinha, não tinha buraco, né? Foi fazendo poças de água em cima da lona. E aí o que se deu foi derrubando as paredes. A gente não tinha feito aquilo por dificuldade, agora as paredes caíram. Aí o Gil levanta a parede, o Gil desamarrou tudo e pronto. Aí vamos levantar de novo. E foi levantando de novo, graças a Deus. Aí veio a laje, fez a laje maciça. Ô gente, mas a gente não pode ficar aqui, a gente tem que ir lá para cima. Aí a gente veio. Quando chegou aqui, irmãos, aí ele foi fazendo, né, pela misericórdia de Deus, e um dia levando uma armação de ferro por ali as paredes não estavam ainda amarradas, e o ferro bateu num pedaço de parede daquele, e a parede caiu do lado de lá, irmãos, em cima do telhado, numa casa, não sei por baixo, né? Era em cima mesmo. E lá morava uma mulher com duas crianças, um bebê e um menino de uns 3, 4 anos. E eu só escutei eu lá dentro de casa, já estava arrumado para sair. Aí que eu olhei e disse, vá lá na casa de Laodiceia para ver se ela estava em casa. Cheguei na Laodiceia em estado de choque, ela nem respondia, custou atender, eu disse, se não morreu, vai responder daqui a pouco. E aí ela veio tremendo, tinha machucado, mas só por arranhões. Eu falei, preciso ir para o hospital, vamos resolver. Ela, não precisa não. Mas a menina estava no berço aqui, ó, e ela bordando uns sapatinhos ou sandália, não sei. E ela disse que a senhora tira o neném daí e coloca lá no quarto. Ouviu de novo. Tira o neném daí e coloca no quarto. Ela foi e tirou. Obedeceu. Glória a Jesus. Tirou o neném e botou no quarto, irmãos. Na hora que ela voltou e sentou,
A parede. No telhado dela, né? Porque a parede caiu em cima do telhado dela. Aí eu chamei irmã Naíra e fomos lá correndo. Aí nós fomos, custou atender, mas atendeu, nós vimos, né, tudo que aconteceu, oramos. Aí foi providenciar também esse telhado. O marido dela trabalhava fora o dia inteiro. Na hora que chegou, eu disse: "Oh Jesus, obrigada porque essa criança não morreu. Porque o outro menino que ela tinha não era dele. Dele só essa menina. Se chega, essa menina está morta." Oh Jesus, obrigada, Senhor. E aí, irmãos, que se deu, que foi, né, comprou outro sofá, deu para ela e consertou o telhado. Graças a Deus ficou tudo em paz. Porém, nós fomos sendo abençoados, né? Deus foi mandando pessoas. E sempre que terminava o culto lá embaixo, nós subíamos para aqui para orar todo domingo. Debaixo de chuva tem foto, a gente assim com a mão assim, chuva. A chuva estava caindo, né? E a gente com a mão assim, todo mundo orando para Deus nos conceder a graça de construir aqui. E fomos, e pessoas que doavam tijolos, pessoas que foram doando cimento, e a gente foi fazendo. Aí, quando chovia muito, sem teto ainda, aí saiu tudo enchia de água. Aí Gil: "Não pode deixar, porque senão você pode desabar." Quem era que ia limpar? Jogar água fora? Dita. Aí Dita vinha pra cá, com o bolo, com vassoura, sozinho e tal, jogar fora, jogar água fora, tirava tudo de lá, daqui. Quando eu descia, a chuva de novo. Era toda, irmãos. Eu subi outra vez. Mas graças a Deus, Senhor deu vitória. Para cobrir, o que ele fez? Vamos agora ver com os irmãos quem vai doar, né? Um tijolo. Quem pode doar um? Aí não levanta para mim. Desses aqui, ó. Quem pode doar 2? Aí os irmãos, alguns levantavam a mão. Quem pode doar 3? E foi assim. Aí, irmãos, ele e o irmão João, né, que é o pai da irmã Benites, e o pastor Benites faziam essas vigas aqui, lá no quintal. Aí faltavam os tijolos. Aí colocou tudo e contratou uma betoneira. Eu falei: "Ai, Deus, ajuda, Senhor." Lá vem a betoneira, irmãos, para jogar o cimento em cima. Eu digo: "E agora, esse dinheiro, Jesus, como que vai aparecer? Tem misericórdia." E esse homem, todo resoluto, e mesmo que eu falasse, ele não estava nem aí, ele não escutava não, porque minha fé é assim, viu? Fraquinha, mas ele é ousado, toda a vida foi. E eu, irmãos, nosso Deus do céu, quando esse caminhão chegou, eu falei de Cristo, como que a gente vai pagar isso? Irmãos, esses homens foram tirados lá, minha filha. Tirou lá como é que fala? O papel para pagar o boleto. E aí vieram mais dias, mais de 30 um pouquinho. E aí o que se deu? No dia de pagar a gente estava, né, com o dinheiro na mão e ainda o dinheiro da passagem para pagar no banco, o negócio que pagava no Bradesco. E o lugar mais perto que tinha Bradesco era ali no Del Rey. Aí eu entrei no ônibus e fui lá pagar. Louvado seja Deus. Depois veio o piso. Falei: "Eu não tenho dinheiro para o piso, não." Aí ele olhou para mim assim, fez assim e foi para o quarto. Eu acho que ele ficava pedindo a Deus a direção do que ia fazer, né? E aí, irmãos, chamou os homens vieram, fizeram orçamento. Ele chegou para a igreja e disse: "Irmãos, vai ficar em tanto. Quem pode?" Fez os carnezinhos. "Quem pode contribuir com X?" O irmão, 2, 3 levantaram a mão. Depois ia diminuindo e foi, eu sei, irmãos, que pagou tudo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E pela graça de Deus. Depois dos bancos. Os bancos. Pois é, tiveram os bancos também. E olha que os irmãos veem, são de madeira pura, né? Esses bancos. E a gente morando naquela casa, o piso, quando a gente chegou, o piso nem era de concreto, não.
era de pó de pedra. Imagina, né? Como é que era aquilo que eu tinha que lavar. Mas depois de mais de 10 anos morando aí, eu falei, olha, a igreja já está toda arrumadinha, agora vamos poder reformar aqui. Aí deu uma reforma, ajeitou tudo, ficou bonitinho. A graça de Deus nos envolveu, né, com essa área lá, onde a gente mora, que essa área, né, era da Sara, do Cleber, depois venderam metade para a Eva, então passaram para a gente e Jesus disse, eu só posso pagar X. Aí aceitaram, e aí nós começamos a construir lá, e para lá nós fomos, esse ano já são, né, vamos fazer já 9 anos que a gente está morando lá. Pela graça e a misericórdia de Deus, o Senhor tem estado conosco. Irmãos, não foi lido um versículo, mas eu vou precisar ler. Em Jeremias também. Oh, Senhor Jeremias. Mas não é esse de 42 não. Vou lá no esboço. Eu sei que é em Jeremias também, mas que o Senhor, uma vez, quando a igreja estava se dispersando e a gente ficou lá no esboço, e a gente não tinha, e eu falei assim, eu disse, Senhor, está tudo acabado. Parece que é Jeremias 32. E é Jeremias 32 mesmo, que nos diz assim, a palavra do Senhor. Olha o versículo aqui. É 32, a partir do 42. Olha, irmãos, o que o Senhor falou comigo? Eu falei, acabou tudo aqui, só nos resta ir embora. Deus falou, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que eles têm prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Agora veja, a partir do 34, do 44, comprarão campos por dinheiro e subscreverão os autos e os selarão e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Amém. E aí pronto, irmãos, foi comprando terrenos, né? Ganhamos o terreno de lá de São José, de Esmeraldas. O terreno não, já o salãozinho construído, o Gil foi lá, arrumou tudo. Depois comprou um terreno lá na avenida principal. Tem esse aqui que nos foi doado, de lá de Santa Mônica. E com isso nós temos 12 congregações. Eu falo 12 porque o Senhor colocou em nossas mãos. Eu falo 12, nossa, né? Porque o Senhor colocou em nossas mãos, né? O do Ressaca, que não é próprio, o de lá da Bahia, né? Que o irmão de lá do Jardim das Oliveiras está indo, mas está construído o salãozinho lá no terreno lá dos irmãos, e o de Jaguarari na Bahia, e o de lá de Três Marias também, que é na casa do pastor. Na casa, sim, o terreno dele, né? Mas está lá o salãozinho feito. Só essas, as demais, todas estão em terrenos próprios. 2 lá em Vilhena, Rondônia, que o pastor Cleilson disse, olha, não está cabendo mais ninguém aqui, vou ter que comprar aqui do lado. E aí a mulher com muito custo vendeu, mas disse que o de trás não está querendo vender. Nós vamos orar. E Deus vai fazer essa obra. E é a misericórdia de
igreja, irmãos, que nos cercou, que fez tudo isso acontecer conosco, porque Ele é bom e a promessa que Ele faz, Ele cumpre e é para a glória do seu nome. Então, os irmãos, não se desanimem, viu? As lutas são grandes, são difíceis de serem vividas, mas se o Senhor estiver conosco e nos mandou, Ele vai fazer acontecer. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Cristo derrame sua graça abundante sobre o seu corpo. Amém? Deus nos abençoe.